Como saber se é de Deus? Como saber se o que eu estou fazendo é de Deus, se essa situação que eu estou fazendo é de Deus? Como saber se a pessoa que eu quero namorar, se eu estou namorando, é de Deus? Esse é o tema do vídeo de hoje. Fala galera, eu sou o Rico Rocha, eu quero falar com você sobre esse tema que é bem interessante. Como saber se é de Deus? Como é que eu consigo discernir se isso que eu estou fazendo é de Deus, se essa pessoa é de Deus? Como saber se a situação que eu quero, o emprego que eu quero, o estudo que eu quero, como saber que isso é de Deus? Como ter a certeza de que Deus está no negócio, como diz o crente, Deus está no negócio? Como saber que isso é verdade? A gente pensa que muita coisa que a gente faz, a gente não precisa, né? Está espiritualizando, quer saber se é de Deus, se não é. Mas tem umas coisas tão óbvias que é interessante a gente falar aqui. Por exemplo, como é que eu sei que a pessoa que eu estou namorando é de Deus? Olha só, esse papo é muito interessante, porque quando você está namorando com alguém, é interessante que você já comece esse relacionamento, obviamente, se você é cristão, se você é crente, se você quer uma pessoa que vá contribuir com a sua vida no futuro, isso é interessante que você siga esse espaço. Rico, isso é regra, isso realmente acontece? Cara, a probabilidade de erro é bem menor quando você consegue uma pessoa que está andando do jeito que você está andando, para onde você está indo. Exemplo, se você é cristão ou cristã, e você quer namorar com alguém, você quer saber se isso é de Deus ou não é. Por exemplo, sendo cristão, é interessante que você tenha uma pessoa que também seja cristã. Porque você está indo para o lugar que se você for sozinho, vai ser bem mais difícil. Eu conheço muitas pessoas que até são cristãos e são casados com não cristão e que deu certo, que ficou legal, que ficou maravilhoso. Também conheço, tá? Não vou ser hipócrita, também conheço cristão que casou com cristão e deu problema e se separaram e tudo mais. A questão é que quando você está olhando para o mesmo lugar e você consegue uma pessoa que também olhe para o mesmo lugar, a probabilidade de erro é menor. Por exemplo, quando você é cristão, você vai querer, obviamente, ir para a igreja. Então, se o seu namorado, você já está namorando, tá? E aí você quer ir para a igreja e o seu namorado ou namorada não quer ir. Já começa a ser complicado. E imagina depois de casado, vou para a igreja. Não, não vou, não gosto de igreja. Então isso vai te trazer complicação. Então a primeira coisa para saber se é de Deus, um namoro, né, um relacionamento, é se essa pessoa tem um jugo igual. Os antigos cristãos, eles, né, a galera da Bleia, o pessoal era bem pesado com esse tema. E falava que é jugo desigual, jugo desigual, jugo desigual. Mas você sabe o que é um jugo desigual? Um jugo, ele é esse negócio de colocar no cavalo. E esse é um lance que você carrega assim, né? Obviamente o cavalo carrega ali nos lombos, ali no pescoço, né? E ele vai levando aquilo. Quando há um jugo desigual, quando esse jugo ele é diferente, essa caminhada ela fica estranha. Essa caminhada ela fica difícil. Para você ter uma ideia, os judeus eles tinham a criatividade de quando colocar dois bois para carregar uma determinada carga, eles colocavam um velho e um novo, porém o jugo ele era exatamente igual. E por que colocar um boi velho e um boi novo? Porque o boi novo ele queria ir muito rápido e o boi velho era mais devagar, então equilibrava o outro. Isso é o que dizem, né? Isso aí não é uma métrica perfeita, que os opostos se atraem. Bom, eu te digo que quando você é diferente, isso te ajuda muito. Inclusive eu sou casado e minha esposa ela é bem diferente de mim. Nós temos até, se você não leu ainda, tem um livro chamado As 5 Linguagens do Amor. E eu, por exemplo, sou toque e palavra de afirmação. E ela já é tempo de qualidade e serviço. Se você não leu, é muito legal. As 5 linguagens são tempo de qualidade, serviço, palavra de afirmação, toque e presente. Então, são 5 linguagens, geralmente você tem 2. Então, está muito ligado também ali com temperamento. Então, é muito bacana isso. Por exemplo, vamos usar aqui o exemplo meu da minha esposa. Eu, por exemplo, sou toque, né? Eu gosto de abraçar, eu gosto de beijar, eu sou muito assim, né? Muito tátil. E palavra de afirmação, você consegue, vambora, vai dar certo, tudo mais. É nesse sentido, tá?
Então, ela já é mais tempo de qualidade e serviço. Então, para eu agradar ela, na minha linguagem, o que eu faço? Vou querer abraçar, beijar, falar, olha, você é você é a melhor mulher do mundo, você é maravilhosa. Isso, na linguagem dela, não faz muito sentido. Agora, se eu quiser agradá-la, eu vou lavar um banheiro, eu vou arrumar uma casa, vou passar um pano na casa, vou lavar uma louça. Isso eu estou falando a linguagem dela. Tempo de qualidade. Eu sento com ela e falo, oi meu amor, como é que foi seu dia? Como foi? Me conta, eu quero ouvir. Isso é tempo de qualidade. Tempo de qualidade, dar uma saída, fazer uma viagem. Tempo de qualidade. E na minha linguagem, se ela quer me agradar, ela vai me beijar, vai me abraçar, vai dizer que eu sou o melhor do mundo, que eu sou um marido maravilhoso. E isso se complementa. Há um tempo atrás, quando não se sabia disso, pessoas como eu e ela poderiam ter grandes atritos. Exemplo, ela não me ama, porque ela não me abraça, não me beija, não fala que eu sou o melhor. Porque isso é a minha linguagem. A partir do momento em que você entende as linguagens, você consegue alcançar muito mais. Você consegue ir muito mais longe. A Bíblia diz que Jesus ele mandou os discípulos de 2 em 2. Por que 2? Porque um ao outro ajudou. É bíblico também. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. Então, quando você está em 2 ali, é muito melhor. Quando o seu jugo é igual, quando você está olhando para o mesmo lugar, é muito mais fácil. Eu estou casado, estamos em 2022, eu estou casado há 16 anos. Então, é muito legal que ao longo desse tempo a gente conseguiu descobrir algumas coisas. E uma delas é, sem Deus, a gente já teria terminado há muito tempo. Muito tempo. Porque a Bíblia diz que Jesus, ele é a corda de 3 dobras que não se arrebenta com facilidade. 3 dobras, eu, minha esposa e Jesus. Então, quando você olha para o mesmo lugar, você, por exemplo, consegue, numa discussão, você consegue entender se é de Deus ou não. Numa discussão, você vai pensar, cara, eu preciso orar, vamos orar. No meio da discussão, isso é maturidade. Maturidade é você conseguir saber que você é um cristão e que você vive segundo a Bíblia. Então, se você está discutindo, se vocês não conseguem encontrar o meio termo, vamos orar. E perceber que também Satanás ele anda ao derredor procurando a quem possa tragar. Ou seja, ele fica buscando ali acabar com o seu casamento. Ele detesta casamento, porque o casamento fala da volta de Cristo com a sua noiva. Ele vai buscar a sua noiva. Então, quando você é casado, você precisa discernir a voz de Satanás, a voz dos demônios. Porque às vezes você briga do nada e quando você vai ver, cara, a gente está discutindo por causa disso. Então é legal quando você consegue discernir que Deus ele tá querendo que você chegue para Ele. Mas Satanás está querendo atacar vocês. Então, quando você tem... Olha só, se vocês não têm esse jugo igual, se vocês não olham para o mesmo lado, não focam na mesma coisa, então vocês estão fadados ao fracasso. Então, por isso que é interessante. Ah, é de Deus ou não é? Saiba que essa pessoa está interessada em você e em Jesus. E que ela ama mais a Jesus do que ama você. E tenho certeza absoluta que se a pessoa que você estiver procurando amar mais a Jesus do que você, ela vai te amar incondicionalmente. Como saber que aquilo que eu estou fazendo, aquele propósito, aquele planejamento é de Deus ou não? Bom, quando você começa a entender a Bíblia e quando você começa a entender de mundo espiritual, inclusive eu tenho um card aqui bem interessante, ó, o inferno existe, ok? O inferno existe, bem interessante, você vê coisas espirituais ali bem legais. E também tem aqui, ó, eu sou filho de Deus, eu sou filho do diabo. É bem interessante. Tendo esses 2 vídeos aí, você vai conseguir discernir algumas coisas no mundo espiritual, são bem interessantes, ok? Então, quando você fica espiritualmente ligado nas coisas, você vai conseguir discernir em Deus algumas oportunidades na sua vida que vão te levar muito além. Nem sempre aquilo que você ganha mais, que é melhor visualmente, é necessariamente algo que vai te levar além. Então, quando você tem uma espiritualidade, quando você tem um alicerce na Bíblia, em Deus, você consegue fazer todos os parâmetros e entender se é de Deus ou se não é de Deus. Teve muitas oportunidades que eu vi e que tinha alguma coisa, e principalmente, olha, isso aí é de cara, tá? Isso aí você já nota de cara. Se tiver alguma coisa errada, não é de Deus, tá? Se tiver que fazer não, é só botar... Não, cara, pula fora, ok? Se tem que mudar o currículo, se tem que mentir, se tem que fazer alguma coisa errada, bicho, sai dessa que já tá errado. Qualquer coisa na sua vida que tiver que fazer alguma malandragem, alguma mudançazinha, alguma mentirinha, esquece, não é de Deus, isso não vai dar certo. Ainda que você fale, não, mas eu tô 10 anos nesse emprego maravilhoso, sou CEO, ganho uma fortuna,
Se houve mentira, cara, isso vai te pegar lá na frente. Lá na frente vai dar ruim. Nada que começa errado pode terminar bem. Isso é fato. O mundo espiritual, ele roda nisso. Se a gente pensar que o mundo é só isso daqui que a gente está vivendo, gente, a gente vai sofrer pra caramba. A partir do momento que você sabe que o mundo espiritual é real, então você começa a lutar com armas espirituais. E aí você se dá muito melhor do que você se daria se só achasse que isso aqui é um oba-oba, ok? Mundo espiritual, tem leis aqui no mundo espiritual que regem isso daqui. Para você ter ideia, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades do ar. Sabe o que é isso? Eu falo aqui também nesse vídeo sobre anjos, tá? Vê aqui nesse card sobre anjos, onde eu falo sobre principados e potestades do ar. Sabe o que é principados e potestades do ar? É classes de anjos. Ó, classes de anjos. Principados é uma classe de anjos. Potestades é outra classe. Dá uma olhada nesse vídeo, você vai gostar. Então, eu preciso lutar contra principados e potestades no ar. Estou lutando contra seres celestiais. Então, a vida não é só isso daqui. Tem muito mais envolvido. Ok? Bom, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like, compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Escreve aqui embaixo, eu quero saber a tua opinião sobre isso. Tá? Se inscreve no canal e toca no sininho, ok? Que Deus te abençoe, fique na paz, um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.